Segunda Reis, capítulo 6, é um texto muito conhecido da palavra e que vai dizer o seguinte: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que nós moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar para morar. E ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha a bondade de ir com estes seus servos. E Eliseu disse: eu irei. E foi com eles. E quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. E aconteceu que, enquanto um deles derrubava o tronco, o machado caiu na água. E ele gritou: ai, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? E ele mostrou o lugar. E então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então ele disse: pegue-o. E o homem estendeu a mão e o pegou. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite. Nós podemos mais uma vez ministrar a tua palavra, que é viva e eficaz, que se renova dia após dia. Ó Pai, queremos pedir que o Senhor nos dê o discernimento do que ministrar e que cada coração possa receber a palavra que o Senhor tem preparado para eles. Pai, porque nós sabemos que muitas vezes nós ouvimos a mesma coisa e temos uma recepção diferente, porque aquilo que vai ser dito, como vai ser dito, alcança a nossa psique, alcança a nossa história de uma forma diferente. Então nós sabemos que essa mesma palavra, a mesma intensidade de voz pode chegar em corações de forma totalmente diferente. E é isso que eu quero pedir ao Senhor, que chegue na intensidade certa, no timbre certo, na frequência, no módulo certo, traduzindo, que essas pessoas possam receber aquilo que está vindo do céu para a vida delas. Amém. Da mesma forma eu peço ao Senhor que ministre também mais um pouco ao meu coração. O Senhor já tem falado de uma forma muito poderosa a minha vida, mas eu ainda quero ser ministrado essa noite mais um pouquinho. Em nome de Jesus eu peço, humildemente, Pai, mas já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Nós temos diante de nós um texto muito consagrado da palavra de Deus, que vai contar uma história linda. Uma história de um homem de Deus. E vale lembrar quem é esse homem de Deus. Nós estamos falando de Eliseu. E aí, quando nós falamos de Eliseu, nós precisamos lembrar como Eliseu chegou a essa posição que ele estava. E aí, nós precisamos voltar à história do quê? Do arrebatamento do profeta Elias. Eliseu era o moço, era o padawan, era o aprendiz de Elias, era aquele que andava junto ao profeta e nessa caminhada pôde aprender muitas coisas com o seu mestre. Então, vem a primeira reflexão. Você, pela internet, dificilmente vai conseguir se encontrar numa posição como Eliseu se encontrava de Elias. Porque não bastava ouvir as pregações e as ministrações. Ele sabia os gostos alimentares do profeta. Ele sabia a hora que o profeta normalmente dormia e a hora que ele acordava. Ele sabia até normalmente a roupa que ele colocava, a forma que ele dava o laço no seu cinto, porque eles tinham convívio. E aí vem uma grande reflexão. Sem convívio, dificilmente eu posso falar com todas as letras que eu tenho intimidade com uma pessoa. Então, se eu quero aprender um pouco mais sobre uma pessoa, eu preciso ter o quê? Tempo junto com ela. Eu preciso ter tempo de qualidade junto com ela. Eu preciso conhecer ela na intimidade. E aí vem uma reflexão quando alguns aceitam abrir as portas da sua casa para ter convívio, para ter contato com outros membros ou outros líderes, e alguns pastores que decidem se isolar. E aí você se pergunta, por que você está dizendo isso? Por um motivo simples. Ele tinha intimidade, porque ele tinha tempo de convívio. E por ter esse tempo de convívio, ele sabia exatamente, no momento do arrebatamento, o que pedir. E você precisa se lembrar qual foi o pedido que ele fez. Foi um pedido muito ousado, onde o próprio profeta fala: uau, isso que você está pedindo, eu não posso te garantir não, porque é algo... E o que ele pediu? Preciso lembrar a igreja. Ele pediu porção dobrada.
Então, o espírito excelente, a unção que existia sobre a vida de Elias, que foi um grande profeta na nação, um homem totalmente diferenciado, ele chega e faz o quê? Ele pede uma porção dobrada. Traduzindo, tudo que você viveu, tudo que você experimentou, eu quero o dobro. Você tem noção do que é isso? A intimidade que você teve com o Senhor, eu quero o dobro. A busca que eu vi você tendo com o Senhor, eu quero o dobro. As respostas, a sintonia que você tinha com o Senhor, eu quero o dobro. Ele pediu uma coisa maravilhosa. Ele pediu literalmente o poder de Deus sobre a vida dele. E foi concedido. Porque ele falou, se num dado momento acontecer e você estiver do meu lado, quer dizer que é um sinal. E o que acontece logo depois do arrebatamento de Elias? Ele pega aquela capa e quando ele está voltando, o que acontece logo? O primeiro sinal que ele já experimenta. Ele joga no rio, o que acontece com o rio? As águas abrem para que ele possa passar. E aí algumas pessoas, talvez por falta de conhecimento bíblico, falam que ele era uma pessoa intempestiva. Mas por que falam isso, pastor? Por um motivo simples. Porque logo na sequência disso, ele chega a uma cidade, e nessa cidade alguns jovens começam a caçoar dele. Mas é importante você lembrar, não, eram pobres adolescentes. E aí a gente tem que se remontar à cultura para conseguir entender, para começar uma coisa. Em Israel, naquela época, semelhante aos povos semíticos, com 12 anos, a menina era considerada maior de idade. Com 13 anos, o menino passava pelo ritual, considerando a partir daquele momento que ele tinha maturidade para ser maior de idade. E os dois, nessa idade, poderiam constituir, inclusive, uma família. Então a gente estava falando de jovens, mas não quer dizer que são jovens que nós temos hoje. São jovens que eram trabalhados na vida, passavam por um amadurecimento muito mais cedo do que muitos jovens da nossa sociedade, mas é importante dizer que nem todos, porque tem jovens de família hoje, principalmente em lugares mais humildes, que muito cedo eles começam a entender a responsabilidade de sair de casa para trazer às vezes até o sustento da sua casa. Então isso também é uma realidade hoje no Brasil. Pois bem, aqueles jovens chegam e começam a caçoar dele, chamando ele de careca. Sabe? É importante você entender que o que estava acontecendo ali não era somente uma brincadeira de criança. O que eles estavam ali dizendo é que eles desconsideravam Eliseu, porque para eles o profeta da nação continuava sendo Elias. Então tinha todo um contexto por trás daquela história que precisa ser relatada. E por causa disso, por causa dessa desonra que ele sofreu, é que ele chega e fala: algo precisa acontecer para ser um marco na nação. E o marco é para acabar com o espírito de zombaria, para acabar com essa desonra ao homem de Deus, que haja algo agora diferente. E esse algo diferente. E naquele dia vários jovens faleceram. E aí, daquele momento, as pessoas temeram e viram que realmente o espírito que existia em Elias agora repousava sobre Eliseu. Então, diante da nação, oficialmente, a partir daquele momento, onde ele foi colocado em xeque, onde ele foi humilhado, que Deus honrou e exaltou ele, é que as coisas realmente aconteceram. Houve uma chancela. E aí algumas pessoas, por não ter conhecimento pleno do que aconteceu, falam pura e simplesmente que ele era intempestivo. Ah, não. Ele agiu intempestivamente e por isso que aqueles jovens morreram. Ei, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. A coisa não é tão inocente assim. Pois bem, esse mesmo homem consegue fazer uma coisa. Ele tinha um pouco mais de intimidade, de relacionamento interpessoal com os jovens. E que jovens eram esses? Eram jovens profetas. A gente precisa lembrar que depois da história de Baal e de Azera, onde houve o confronto entre o mestre dele com aquelas centenas de homens que professavam uma outra fé, depois daquilo a nação voltou para o Senhor. E do momento que a nação voltou para o Senhor, houve necessidade de o quê?
ampliar as escolas de profetas. O que seriam as escolas de profeta paralelamente a hoje? Seriam os seminários. Então, vários homens e mulheres que tinham se desviado do caminho do seu chamado, agora tinham pressa de voltar a adorar o Deus vivo e a entender aonde ele foi colocado, para que ele foi chamado, e assim as escolas de profeta começaram a crescer muito no território de Israel. E vale lembrar que Eliseu era o considerado profeta da nação, então ele fazia a supervisão dessas escolas. E é quando nós chegamos exatamente no texto, onde diz que ele morava num daqueles seminários, e aqueles jovens, por estarem aumentando, ele chega e fala: o espaço que nós tínhamos já não é mais o suficiente. Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos aumentar o nosso alojamento. Nós precisamos alargar as nossas tendas. E é exatamente aqui que eu chego numa reflexão com cada um dos meus irmãos. A importância de nós termos projetos. Eu lembro quando eu me casei, eu botei uma frase no meu apartamento no primeiro dia que eu fui para lá, e eu gravei na porta que um homem sem sonhos é um homem morto. E é interessante que muitas pessoas iam nos visitar e a gente botou de frente para a mesa de jantar. Então, traduzindo, as pessoas sentavam, fazer alguma refeição com a gente, se deparavam com aquela frase colada. E muitas pessoas, né, pastora? Muitas pessoas comentavam: que profunda essa frase. E eu falava: eu acredito piamente nisso. As pessoas que se deixam levar, essas pessoas já não têm mais o vício da vida e elas nem sabem mais. É muito interessante quando eu vejo o avô da minha esposa com seus 95 anos, comentando comigo que está lendo um livro e ele já está fazendo a meta da leitura do próximo livro, que ele acabou a leitura bíblica, mas ele no mês seguinte vai começar de novo já a leitura do ano seguinte, da Bíblia inteira. E eu fico olhando aquilo e eu falo: rapaz, ele tem 95 anos, ele podia pura e simplesmente, eu acho que ele já viveu um bom tempo para poder sentar só numa cadeira de balanços e esperar a vinda do Senhor Jesus, mas não. Ele ainda faz projetos, ele quer viajar, ele quer visitar pessoas, ele quer ler, ele quer aprender, ele quer entender, ele assiste estudos, ele faz perguntas pra gente, é muito interessante. Ele às vezes diga: meu filho, você falou isso no culto, eu estava assistindo aqui, eu não entendi, me explica agora. Aí eu vou lá e explico ele: agora eu entendi. Então ele fala: não, aquela palavra me fez chorar, foi muito profunda quando você falou aquilo, eu não tinha refletido sobre isso. Eu falei: meu Deus do céu, um cara com 95 anos, eu não tinha refletido, eu sinto Deus tocando em minha vida, né? Conseguir falar alguma coisa ainda que ele não ouviu é difícil, né? Então ele ainda participa dos estudos, ele questiona, ele faz perguntas, está dizendo, ele mantém a sua mente ativa. E por que ele mantém a sua mente ativa? É porque mesmo nessa idade ele ainda tem sonhos. Sabe, 2 esposas dele já partiram para o Senhor. Ele estava por aí ia perguntando: e aí, vô? Ele: meu filho, eu não tô plano não, mas vai que aconteça. 95 anos, eu tava, tipo assim, não tô pensando em casar de novo não, mas de repente, né, vai que não vou fechar portas, né? Então, trazendo, o velhinho não tá, não é mole não. Ele tem saúde. Então a gente volta a Eliseu, porque Eliseu tinha projetos. E os seus projetos estavam se tornando realidade com o restabelecimento do culto ao Senhor em toda a nação. Com a preparação de uma geração que estava vindo para ocupar um espaço que estava antes perdido. Um espaço que estava negligenciado. Mas eu queria falar um pouco sobre nós termos projetos. A primeira coisa que a gente precisa ter quando a gente tem um projeto é o quê? Apresentar ele ao Senhor. Quem aqui, presencial e pela internet, que nunca fez um projeto que foi dar com os burros na água? Quantas pessoas que colocaram um projeto, e um projeto era muito interessante e ele veio a falir? Quem nunca teve um grande projeto onde se machucou e conseguiu sair ferido, perder amizades, perder os vínculos que ele tinha com outras pessoas? Quem nunca passou por isso? E eu pergunto, em todas essas situações, quando o Senhor foi colocado em primeiro lugar? E não é somente o primeiro lugar para a execução do projeto, eu estou falando na concepção do projeto, no nascedouro. Quando ele ainda está aqui, no campo das ideias. De você pegar essas ideias,
Chegar diante do altar do Senhor, depositar diante dele e falar assim, Senhor, eu tenho essas ideias. Quantos problemas a gente poderia ter evitado na nossa história se nós fizéssemos isso sempre? A segunda coisa que eu falo sobre a questão dos nossos sonhos é divida os seus sonhos somente com as pessoas certas. Sonhos são para ser dividido com quem? Com sonhadores. Se você é um visionário e pega uma pessoa que tem uma pedra de moinho amarrada no pescoço, só esperando a maré encher para pular, o que vai acontecer com você e com o teu sonho? Você vai afundar junto. Se você pega uma pessoa que é egoísta, o que ela vai fazer? Vai trabalhar sugando as suas energias, tentando te derrubar. Se você pega uma pessoa que é altamente depressiva, ela vai fazer de tudo para fazer você o quê? Desistir daquilo. Porque ela não consegue ter força de viver, quanto mais te motivar. Então eu pergunto, por que você continua dividindo o seu sonho com todas as pessoas? Por que em todo ponto de ônibus que você para, você está contando teu sonho? Por que todo novo convertido que entra na igreja, você está dividindo teu sonho? Até mesmo porque com todas as pessoas da tua família você está dividindo teu sonho. Que isso, pastor? Quer que eu repita? Eu repito. Senão é só voltar, dar o delay 30 segundos e escuta de novo. Nós precisamos ter maturidade de entender que amar o nosso parente, amar o nosso familiar, amar os nossos amigos é uma coisa. Dividir os nossos sonhos é outra totalmente diferente. Precisamos ter esse feeling, ter essa maturidade para o nosso bem. Terceira coisa, quando você apresenta ao Senhor, quando você somente divide com as pessoas certas, tem uma terceira questão que eu preciso dividir aqui. Escolha as pessoas, filtre as pessoas com quem vão andar com você. Filtre quem vai andar, quem é que vai... Eu tenho um sonho, ok, eu dividi ali de repente com a minha esposa, com a minha filha, ok. Mas quem vai andar comigo nesse sonho? É qualquer um? É só voltar mais alguns segundos que eu já falei, não vou nem repetir. Nós não podemos colocar qualquer... Ah, não, mas é porque fulano tem um capital bom. Meu Deus do céu. Coloca ele que ele tem um capital bom. Mas será que ele sonha a mesma coisa que você? Será que ele está na mesma vibe? Será que ele está na mesma pegada que você? Será que de repente você quer pagar imposto e ele quer sonegar imposto? Será que você quer pagar funcionário? Será que ele quer dar um calote no recolhimento lá do INSS dos empregados? Será que ele pensa como você? Então, antes de você entrar numa sociedade, eu quero convidar você a refletir e botar todos os pingos no i. Aí vai pontuando tudo. E se você vê que vocês pensam diferente, pelo amor da amizade que vocês têm, pelo projeto que você tem, eu te digo, não comece. Porque há uma grande expectativa, mas grande tipo 95% de chance de dar errado. Se as pessoas não andam em comunhão, em comum acordo, há uma grande expectativa de ali na frente haver uma ruptura. E o problema maior não é só haver uma ruptura. Porque de repente você pode falar, nós temos uma grávida aqui na igreja que está passando por rupturas agora. Como assim, pastor? Ela está em quê? Multiplicação celular. Então, rompe e multiplica, e rompe e multiplica. Eu só não sei para onde está indo, porque ela já está com uns 5 meses e não cresce a barriga. Eu estou até perguntando se essa gravidez é fake ou não. Vou pedir o exame. Eu estou aqui já... Eu vou gravidez psicológica. Não é possível, não engorda. Né? Então, mas teoricamente... Isso é mistério do Senhor, aleluia. Então, tá ali, tá escondido, tá embaixo da costela ali, né? E olha que legal. O fato é, você precisa dividir em alguns momentos algumas coisas. Se você está dizendo para mim que você tem o enxoval do rei, e o outro vai criar a marca enxoval, e a outra vai criar lençóis do rei, e os dois continuam amigos e ampliou, amém, glória a Deus. O problema é que quase sempre essa ruptura é com problema, é com litígio, é com guerra, é com inimizade, é com falação, é com pessoas, famílias que andavam junto, agora já não se falam mais. E essa é a grande reflexão que eu trago para você. Então, tome o devido cuidado antes de você entrar em uma sociedade.
Bom, mas a gente volta nessa história aqui. E aqueles jovens empreendedores tinham o quê? O aval do profeta. Quando eles falaram, nós estamos com esse plano. E o homem de Deus falou o quê? Vão em paz. Podem ir, vai que vai dar certo. Pegaram instrumentos emprestados para poder fazer o corte das árvores, fizeram o planejamento, cada um bota um tronco no ombro, a gente corta tarde e de tarde a gente volta, e aí depois a gente vai começar aqui a construção, a ampliação das tendas, pô, tudo fantástico. Só que um deles chega e fala, profeta, quero te fazer um pedido. O quê? Nós vamos nessa labuta, nós vamos sair, pegamos os instrumentos emprestados, quando amanhecer o dia a gente vai, mas eu quero te convidar para ir conosco. E aí eu pergunto para você, qual é o objetivo daquele jovem quando pede aquilo para Eliseu? Qual é o objetivo dele? É mais um ombro para segurar a tora. É mais um para bater machado. Será que foi para isso que ele chamou Eliseu? Sabendo que é um trabalho braçal e perigoso. Será que foi para isso que ele chamou Eliseu? Ou será que eles tinham prazer da presença do homem de Deus junto com eles? Será que eles sabiam que aproveitar a oportunidade, visto que ele morava, mas ele visitava, ele rodava pela nação? Não era sempre que ele estava junto. E eles queriam aproveitar cada momento. E ele fala, profeta, vem, passa o dia com a gente, nos dá a oportunidade de aprender mais, de escutar mais histórias, de ver o Senhor se movendo. A gente quer o quê? Em comunhão contigo. A gente quer mais um momento junto contigo. E é interessante que Eliseu, sabendo e sentindo isso, o que ele faz? Ele aceita, não, eu vou com vocês. Então, ele decide chamar. E aí, me vem uma reflexão muito boa. Quantas vezes a gente quer a presença do Senhor ao nosso lado e a gente só esquece de um detalhe, chamar Ele. Senhor, vem, senta aqui comigo. Fica comigo, Senhor, me faz companhia. Eu tô me sentindo tão sozinho. Às vezes você pega o telefone e manda um zap para 50 pessoas. Eu tô sentindo sozinho. Aí nego, não, eu tô contigo, não, beleza, tá. Ninguém vem para a porta da tua casa. E às vezes a gente esquece de pedir a pessoa certa. Senhor, eu tô sentindo um vazio no meu coração essa noite. Preencha esse vazio. Senhor, me conforta. Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Muitas vezes nós não estamos recebendo, pura e simplesmente porque nós não pedimos. Eles não queriam um carregador de lenha. Eles queriam a presença do ungido, o olhar do ungido, o homem santo ao lado deles. Era isso que ele queria. E aí eu pergunto para você, quando você vai entrar numa mata, você está num acampamento e aí você está dentro, você vai ter que fazer um trajeto aqui, vai ter que cruzar um dia por dentro da mata, floresta amazônica. Quer coisa melhor do que você chamar para estar com você alguém que sabe ler bússola? Talvez seja essa a reflexão que o Espírito Santo esteja fazendo, trazendo a cada um de vocês. Se você tem projetos, quem você tem colocado esse projeto? Você tem apresentado ao Senhor? Você tem dividido com quem? Você tem trazido para quem andar ao seu lado? Será que você não está chamando homens e mulheres de Deus para estar perto de você porque você não quer ouvir aquilo que você sabe que está errado? Será que você não quer correr o risco de ser contrariado? Porque você está tão ensimesmado que você acha que se eu fiz, não pode ser mudado. Será que você não tem ouvido? Às vezes os sinais estão todos à tua volta. E aí o que você faz? Você exclui todo mundo que estava dizendo alguma coisa contrária àquilo que você queria para você poder ir, o quê? Tranquilo. Não, agora eu estou tranquilo. Mas está tranquilo por quê? Porque está sentindo paz ou porque excluiu todas as vozes negativas? Ou melhor, contrárias à tua vontade. Em nome de Jesus, eu quero convidar a você a tomar as decisões corretas, decisões acertadas de, Senhor, mesmo que seja contra a minha vontade, não é o que eu quero, mas eu preciso ouvir tua voz. Porque é muito melhor ficar de biquinho chateado agora do que muito machucado lá na frente. É muito melhor, Senhor, não vai dar certo. Eu te coloco em outra frente, eu te mostro outra situação, é melhor agora. Porque você não tem ideia do que vai acontecer lá na frente. Bom, um outro detalhe. Agora eles estão na caminhada, eles estão com autorização,
do homem de Deus, eles estão com o equipamento correto, eles estão com um projeto bem feito, o sonho é um sonho bom e o profeta ainda está com eles. Ah, e agora? Agora é só sucesso, é só alegria. E eu pergunto a você, foi isso que aconteceu? Eles começaram a investida, eles começaram o trabalho. A unção do Senhor estava com eles, porque o homem de Deus estava com eles. Eles estavam em obediência, tudo dava, o projeto era maravilhoso, tudo para dar certo. Mas de repente, numa das machadadas, o que acontece? Quem conhece aqui ferramenta de corte, enxada, machado, martelo, picareta, seja, né, qual foi o equipamento, você sabe que você precisa ter um cabo, um bom cabo, precisa ter a peça de ferro e precisa ter um terceiro elemento, que é a cunha. E você pega ali uma madeira para poder fazer um cabo, uma madeira de lei, uma madeira forte. E você tem um artefato de metal ali que foi fundido no ferro, tudo perfeito. Mas se você não tiver um pedacinho de madeira, simples que seja, para você chegar e encaixar ali em cima, para dar o aperto entre a madeira e a ferragem, há uma grande chance de você se machucar. Pela misericórdia de Deus, aquele machado não voou na cabeça de alguém. Porque a história poderia ser: Senhor, o machado soltou e voou na cabeça do meu amigo, do meu filho. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande que o machado voou para onde? Voou para a água. E eu fico imaginando o anjo, né, ele batendo ali, o anjo espalmando, que nem um goleiro dando aquele totozinho, né? Eu nunca ouvi ninguém pregar sobre isso, né? O desvio que o anjo deu no machado para que não pegasse. A imaginação é livre, né? Posso, né? O fato é, o machado foi para dentro do rio. E agora eu pergunto a vocês, mas não estava tudo certo? Não tinha um aval, não tinha estratégia, não tinha plano. O homem de Deus não estava junto, por que agora está dando errado? Por que mesmo com isso? Será que Eliseu tá... Não, Eliseu podia estar em pecado, é por isso que aconteceu isso. Eu convido você a refletir. Por mais que você venha cumprindo as etapas certas, você precisa ser vigilante. Você precisa estar atento. Porque por vezes não quer dizer que no começo deu tudo certo, que durante a caminhada o inimigo não vai tentar de alguma forma colocar o dedo dele. Nesse caso, eles estavam tão empolgados com a grande obra que eles estavam fazendo, que ele não se ateve no pequeno detalhe. O pequeno detalhe se chamava cunha. Foi no pequeno detalhe que ele faliu. Foi no pequeno detalhe que ele se machucou. Foi no pequeno detalhe que ele literalmente se enrolou. Num pequeno detalhe. E eu pergunto para você, por que será que alguns projetos que você tem não estão dando certo? O que está acontecendo? Seja sincero com você. Será que é porque você não está apresentando lá na origem, não está pedindo ajuda ao Senhor? Será que é porque você está tampando teus ouvidos, não querendo ouvir aquilo, tudo que está sendo indicado para você? Ou será que você começou tudo perfeito, tudo certo, mas lá no meio do caminho você baixou teu nível de atenção e a cunha está amolecendo, e você, de repente, alguém está até tentando dizer, mas esse negócio aí não está... Não! É porque não está afiado, não está batendo... Está estranho. Por que está estranho? Por que já não está cortando como antes? Pode ser que esteja faltando fio? Sim, pode ser. Mas às vezes é um detalhe pequeno, chamado cunha. Às vezes a cunha está saindo do lugar. E o Espírito Santo toca o meu coração para dividir com essa igreja essa noite, que hoje é dia de ajustes. Hoje é dia de você fazer revisões. Hoje é dia de você rever os seus projetos, é dia de você rever os seus planos. Hoje é dia de você colocar no lugar, às vezes é pequeno, mas isso é tão pequeno, pastor, não vai fazer diferença. Será que não? Será que uma pequena rachadura numa represa faz diferença ou não? Uau! Porque é exatamente quando eu estou ministrando a foto que eu vi na minha frente. Uma grande represa e uma rachadura na represa. Aí você fala, só uma rachadura. Coisa boba. E será que toda aquela pressão da água não vai se canalizar para aquele ponto de ruptura, aquele ponto de fragilidade? Em nome de Jesus,
é momento de parar. E é momento de refletir. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo está te chamando a, nesse momento, fazer isso para que a perda não seja muito grande. Para que os feridos não sejam muitos. Porque, como eu disse, esse machado foi para a água, mas ele podia ferir alguém. Quantas vezes nós estamos manuseando machados e estamos colocando até mesmo aqueles que nos amam, porque são os que estão mais próximos em risco. Sabe, nesse momento chega uma reflexão que é: a nós cabe o possível e a Deus o impossível. Aquele homem, diante do problema, ele soube exatamente o que fazer. E o que foi? Ele tentou se enforcar, tentou se matar, correu para a água para tentar se afogar. Ele teve a humildade e o discernimento de saber exatamente o que ele precisava fazer. Ele precisava procurar um homem de Deus. Muita gente está no momento de erro e do desespero fugindo do homem de Deus. Mas porque não acredita que o homem de Deus tem a resposta? Negativo. Pelo contrário. Porque ele não quer aquela resposta. E aí o que ele faz? Ele sai procurando no seu grupo seleto de cooperadores emocionais para desabafar. E aí muita gente fala: não fica assim, dá um calote no machado. Não, tem outro grupo que vai falar: não esquenta não, dá cabo da sua vida, reencarna depois de novo, melhor. Aí o terceiro grupo vai falar assim: não, a gente pode fazer outra coisa. Por quê? A gente pode se embebedar, a gente pode começar a usar droga e sair desse mundo, porque esse mundo tá te machucando, vamos para outro mundo. Um mundo paralelo. Mas o Espírito Santo está falando que você sabe exatamente quem você precisa procurar. Você precisa procurar uma pessoa idônea. Que nesse momento, mesmo que fale alguma coisa que pode doer um pouco, vai doer para a cura. Mesmo que fale alguma coisa que você não queria ouvir, vai falar para a tua cura. Hoje, quando esse culto começou, antes de começar, de repente eu estava passei por uma pessoa, voltei e falei uma coisa que eu sei que dói, mas é para a cura. E é interessante que quando você é portador de uma mensagem profética, você tem que entender que, do momento que você entrega a mensagem, ela não é mais sua. O problema é que alguns querem administrar o que vai acontecer. Não, agora ele vai fazer. Não. Se o Senhor mandou você fazer, faça aquilo que ele mandou. E confia nele. O que você pode fazer, sim, é ajudar em oração. Amém. Ajude em oração aquela pessoa, ela pode estar precisando. Às vezes tem grilhões que estão prendendo ela. Mas lembre-se, a decisão da palavra profética entregue é da pessoa. Não é mais sua. O problema principal é quando você recebe o recado que precisa ser passado e você, como um carteiro, não faz: não, eu decido não entregar. Não, eu li o conteúdo da carta. Ah, não, isso aqui tá muito pesado, não vou entregar não. Ele não vai entender mesmo? Cabe a nós fazer isso? Claro que não. Então quero convidar você, que é um carteiro do Senhor, é um courier do Senhor, a entregar aquilo que não te pertence, para que você não venha extinguir o dom que há em você. Como eu disse, aqueles homens sabiam o que fazer. Eles foram aonde? Eles foram no homem de Deus falar: homem de Deus, estamos com um grande problema. O machado caiu na água, ele custa caro, porque ferramentas custavam caro, e ele era emprestado. Sabe, deixa eu chamar você a refletir. Aquele jovem estava ali porque ele queria ser um profeta, porque ele queria ser um líder religioso, porque ele queria ser um rabino, ele estava estudando para tal. E do momento que ele perde aquela ferramenta, o que ele deveria fazer? Ele teria que largar os seus estudos e começar agora a trabalhar de novo na lida para poder pagar a dívida que ele tinha. É assim que funcionava. Então ele olhava e falava assim: meu Deus, meu ministério está sendo perdido agora, ou pelo menos atrasado mais uma vez. Porque de repente ele também tinha sido um dos que tinha se escondido na época de Baal. E ele fala: não, agora vai dar tudo certo, eu vou recuperar o tempo perdido, e bah! Acontece a perda. E eu fico imaginando, eu fico loucubrando, imaginando se
se foi isso mesmo, o quanto aquele homem sofreu, o quanto doeu nele imaginar botar tudo a perder. Mais uma vez. Mas ele sabia exatamente com quem falar, e eles chegam no homem de Deus e pedem: homem de Deus, nos ajuda. Socorro. Ai. Aquele homem de Deus chega e fala: deixa eu fazer só uma pergunta para vocês. Aonde o machado caiu? E é exatamente isso que eu preciso perguntar à Igreja de Cristo essa noite. Aonde foi que o seu machado caiu? Eu olho para você, eu vejo você com um cabo na mão. Eu vejo você com um chamado, eu vejo você com um plano. Eu vejo a unção sobre a tua vida. Mas o que era feito não está sendo mais feito. E eu pergunto: aonde foi que o machado caiu? Aonde foi que o inimigo conseguiu mexer na cunha e fazer com que tudo parasse na tua vida? Mas eu não posso fazer nada se você não chegar e pedir ajuda. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Aquele homem chegou diante do profeta e falou: eu preciso de auxílio. E do momento que ele abre o ponto de contato, o homem de Deus tem o discernimento do que fazer. E aí vem uma reflexão muito interessante, que eu ouvi do pastor Washington, inclusive, comentar semana passada, quando eu estava com ele. Se você planta serviço para as pessoas, na lei da semeadura você vai colher o quê? Você vai colher o quê? Serviço. Se você decide fazer um investimento financeiro sobre um projeto, sobre uma causa, sobre um orfanato, sobre uma igreja, o que vai acontecer com você? É lei da semeadura. Recursos financeiros vão vir na tua direção. Ah, eu opto por investir, por dizimar nessa casa. O que vai vir? A colheita vai ser o quê? Finanças. Ah, não, eu evangelizo, eu trago palavra de conforto. Vai vir roupa. É lei da semeadura. A própria palavra fala sobre isso. O que eu planto, eu vou colher. Agora é lógico que a pessoa que é inteligente, ouvindo os principais investidores de bolsa de valores, vão falar o quê? Não centralize seu investimento numa única carta, numa única ação. Você precisa o quê? Diversificar o seu investimento. É isso que os corretores da Ibovespa, que são conhecedores plenos da Bíblia, fazem. Você precisa diversificar. Você coloca aqui no papel de risco, coloca no papel moderado, coloca nesse consagrado, coloca nesse governamental, e aí você faz uma carteira de ações e aí começa a trabalhar elas. Porque mesmo que uma possa estar dando algum prejuízo, tem uma delas que vai dar muito lucro e vai alavancar o quê? A sua carteira de investimentos. Você está entendendo isso? Então nós que somos do reino, nós precisamos entender que já que existe a lei da semeadura, eu preciso o quê? Diversificar o meu investimento. Eu preciso trabalhar um pouco com consolo. Porque no dia que eu precisar, eu vou ser consolado. Ah, eu preciso investir recursos financeiros. Porque quando eu precisar de finanças, recursos financeiros vão vir. Eu preciso abraçar aquele que está necessitado. Porque se lá na frente houver necessidade sobre a minha vida, com certeza vai ter alguém que vai ter um ombro para colocar, para encostar minha cabeça. Ah, eu preciso ter coragem de entregar palavra profética, porque quando eu tiver na dúvida, com certeza algum profeta vai virar para mim e falar assim: o Senhor manda te dizer. Então nós precisamos diversificar o nosso tempo e investir na obra de Deus, porque com certeza você vai colher o que o Senhor tem para você. Amém, igreja? O que tinha acontecido? O machado caiu na água. E o que o texto fala que ele mandou fazer? Qual foi a ordenança quando houve o problema? O que foi atirado na água? Vamos lá, igreja. O que foi atirado na água? Foi atirado um graveto de madeira. Ué,
Não, pastor, mas aí não tem sentido. Será que não? O que tinha faltado para o machado cair ali? A cunha, que é um pedaço de madeira. Então o que ele fez? Ele lançou profeticamente sobre as águas aquilo que havia sido perdido. Mas não. O que havia sido perdido primeiro não foi o machado, foi a cunha. Então eu quero convidar você a refletir de novo essa noite sobre aonde o machado caiu. E a segunda coisa, onde foi que você perdeu a cunha? Porque pode ser exatamente aí que você precisa recomeçar toda a história. Traduzindo, a cunha soltou, o machado caiu. E agora o que eu preciso fazer? Voltar até o lugar do machado e profeticamente lançar o quê? Lançar a cunha. E falar, Senhor, religare. Senhor, Goel, resgata, Senhor. Mas profeticamente, para que se possa ser resgatado esse tão pesado machado, eu lanço aquilo que foi perdido no começo, que foi a madeira. Então eu profeticamente lanço minha madeira sobre as águas para que possa flutuar o machado. Tem gente tentando jogar ferro em cima de ferro para fazer flutuar. Não! Ele jogou foi a madeira. Porque foi isso que foi perdido. Não foi, o machado foi consequência da perda. O que havia sido perdido era a cunha de madeira. E é a madeira que é jogado na água. Madeira é jogado profeticamente. Mas pastor, madeira não tente entender. Não tente racionalizar. Não, porque nunca dá certo essa equação no reino. E olha que eu sou matemático. Eu preciso estudar matemática para entender algumas coisas. Alguns falam assim, mas por que você fez psicanálise? Para poder entender o que era o racional e o que era o mundo espiritual. Então eu quero te dizer, equação no mundo espiritual não serve às equações da matemática. O que serve é a lei da semeadura. Isso serve. Então ele lança a madeira. E o machado flutua. Mas tem mais um detalhe muito rico nesse versículo que eu preciso dividir com você. Após agir profeticamente e o milagre acontecer e o machado flutuou, o que precisou acontecer? O que precisou acontecer? Ele precisou... Uau, o machado está flutuando, vamos fazer um culto em ação de graças porque o machado flutuou. Era isso que eles precisavam? Eles precisavam agora fazer o quê? Entrar naquelas águas e lançar a mão do machado. Se você é homem e mulher de Deus, você já está entendendo isso. Porque o Senhor manda te dizer essa noite que Ele vai fazer o milagre. Ele vai fazer o machado flutuar, mas você precisa ter coragem de botar o pé na água para resgatar. Você precisa ter coragem de entrar ali para trazer de volta aquilo que havia sido perdido. Em nome de Jesus, acorda. Às vezes o Senhor já está fazendo um milagre na tua frente. Você está olhando para o milagre, mas você não está fazendo nada. E é hora de você chegar e falar, Senhor, tá aqui, vai molhar meu pé. Vai molhar aqui a beirada da minha calça, não tem problema. Porque se foi aqui que caiu, eu vou pegar. Eu vou pegar, eu vou trazer de volta, eu vou colocar na posição, eu vou ajustar e eu vou continuar o trabalho que havia sido começado. Porque uma das coisas que o inimigo quer é que você se acovarde. Não, eu nunca mais vou cortar nada com esse machado, agora eu vou guardar ele. Eu vou botar ele numa maleta muito bem guardada. É para isso que o Senhor restaura o machado? O Senhor manda dizer que restaurou o machado na tua vida para que você corte, para que você trabalhe, para que você haja. Porque senão nada do que aconteceu de milagre na tua vida tem sentido. Você foi restaurado, você foi resgatado, é para você trabalhar. Você foi curado, é para você trabalhar. Você foi ressuscitado, é para você trabalhar. Uma nova oportunidade está sendo dada. Então aproveite essa oportunidade em nome de Jesus. Sabe, eu termino essa mensagem fazendo um paralelo desses jovens com a nossa vida nos dias de hoje. Muitas vezes nós sonhamos com algo, apresentamos ao Senhor, escolhemos as pessoas certas e nós estamos na caminhada. E como eu disse, é muito bom ter alguém que entende de bússola quando a gente entra na floresta. Mas pastor, eu não estou numa floresta, eu estou no deserto. Meu amigo, acho que melhor ainda. Só que hoje nós não temos o Eliseu à nossa volta. Nós temos o Espírito Santo para caminhar conosco.
E ele só está educadamente esperando que você o convide para essa labuta. Que você o convide para entrar nesse sonho. Para fazer essa caminhada, essa jornada. Ele só está aguardando o seu convite. Mas como aconteceu, mesmo quando nós fazemos tudo certo, podem acontecer percalços? Podem acontecer percalços. Porque, como eu disse, às vezes a gente abaixa a guarda. Sabe, eu já tive o prazer de dizer para algumas pessoas que o lugar mais perigoso de se estar é no momento de prosperidade. Porque o momento de prosperidade normalmente nos leva à zona de conforto. E a zona do desconforto faz com que a gente abaixe os nossos escudos. E o que acontece? É onde o inimigo faz o contra-ataque dele. Aí você vê que algumas pessoas passam de dificuldade em dificuldade. Você pergunta, mas por que aquele irmão passa por tanta dificuldade? E se você é um desses, eu quero te convidar a refletir sobre isso. Talvez seja por amor do Senhor, a sua vida, que Ele permite que uma coisa já venha logo na sequência da outra, para você não entrar nessa zona de conforto e se perder totalmente. Mas é lindo quando a gente consegue entrar na zona de conforto, consegue prosperar, ver Mamão passando na nossa frente e falar, nós te repreendemos em nome de Jesus, porque eu sei que tudo que o Senhor tem me dado é recurso para ser usado nessa terra e no seu reino. Em nome de Jesus, não permita que Mamão venha a ser o seu Senhor. Mas eu trago essa caminhada, o Espírito Santo e o Senhor Jesus. E muitas vezes você está fazendo ali, você está vendo que eles estão aprovando, mas no momento que dá errado, a coisa não acontece bem como você queria. Você para e entra em desespero. E você olha e fala, você não está vendo o que está acontecendo? Será que eles não estão vendo? E você liga para o irmão, vira para o outro irmão, ele não está vendo. Ele está comigo nesse negócio, ele está vendo que eu estou sofrendo, que eu perdi, que eu estou desesperado. Mas eu quero te dizer que o nosso Senhor é muito educado. Ele só está esperando você o chamar e pedir ajuda, para que ele possa estender a sua mão e falar, filho meu, eis que eu te dou um norte, eis que eu te dou rumo, eis que eu opero um milagre. Que você possa acordar diante dessa mensagem ministrada essa noite e tomar a decisão profética de falar, Senhor, eu creio que essa noite o meu machado vai flutuar. Eu creio que essa noite as amarras que estavam me prendendo vão ser quebradas. Eu creio em nome de Jesus que o novo de Deus vem em minha direção. Eu creio que agora eu consigo pensar, eu estou vendo literalmente as escamas caem diante dos meus olhos e eu volto a ver a luz brilhando. Eu profetizo sobre a igreja do Senhor discernimento espiritual para tomar decisões acertadas, para que as coisas possam voltar a fluir plenamente na sua vida. Existem muitas árvores ainda a serem cortadas para que possam virar vigas, para que as suas tendas possam ser alargadas em nome de Jesus. Amém, igreja? Queria convidar você a se colocar de pé. Eu vou orar por você. Aleluia. Eu não sei aonde o machado caiu, mas mais do que isso, eu quero convidar você a refletir aonde a cunha caiu. Porque se você não entender aonde a cunha caiu e o que fez com que ela afrouxasse, por mais que você viva o milagre do flutuar do machado, o que vai acontecer? Ele vai cair de novo e de novo. E como eu disse, pode ser que da outra vez não caia na água, mas fique no meio da testa de uma pessoa que você ame. Pode ser que venha ferir o coração daquele que está ao teu lado. Pela misericórdia do Senhor nessa história, o machado caiu na água. Está na hora da gente parar de brincar com as coisas santas. Está na hora da gente parar de brincar com as emoções daqueles que estão à nossa volta e que nós dizemos que amamos. Está na hora de tomarmos posições maduras. Postura, posicionamento, em nome de Jesus. Inclina sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui essa noite para clamar ao Senhor. Que abra os nossos olhos espirituais, Pai, e nos mostre exatamente aonde o machado caiu. Mas eu não quero somente um milagre de ver esse machado flutuar novamente para que possamos lançar mão e recomeçar. Mas eu quero pedir também, Pai, que o Senhor venha descortinar diante dos nossos olhos aonde foi que nós negligenciamos para perdermos a cunha.
Nos dá o discernimento, Pai, para que nós possamos recomeçar plenamente a nossa história. E até mesmo, por que não dizer, recuperar o atraso dessa grande obra que o Senhor tem na nossa vida. Nos dá discernimento, Pai, nos mostra. Que nós possamos nos alegrar por tudo que está acontecendo, mas sem baixar os nossos escudos de proteção. Em nome de Jesus Cristo, eu quero clamar a Ti, Pai, que em meio a esta colheita, nós possamos colher coisas belas e maravilhosas, coisas grandes e profundas, Pai. Mas se até esse presente momento as sementes que temos lançado na terra têm sido sementes ruins, Pai, eu quero pedir misericórdia a Ti e pedir a oportunidade de um novo plantio. Que nós possamos fazer as coisas diferentes a partir de hoje, Pai. Que nós possamos ter a oportunidade de mudar a nossa história. Que nós possamos recomeçar a caminhada. Aleluia, papai. Aleluia. Aleluia.